Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que alegria nessa quarta-feira termos esse tempo de devocional, tempo de meditação na palavra do Senhor, onde vamos de fato debruçar na palavra de Deus para aplicações no nosso coração. E hoje, um dia tão especial para o nosso município, para a cidade de Foz do Iguaçu, onde contemplamos 106 anos, sim, completamos uma idade de 106 anos na presença de Deus. Que Deus continue abençoando a nossa cidade, fazendo prosperar, abençoando a nossa liderança. Aliás, essa é a oração da primeira igreja batista de maneira contumaz, que Deus abençoe a nossa cidade e prospere a cada um de nós. O tema para a nossa noite é quando Deus parece inerte. Eu quero meditar com base nesse tema, baseado no texto de João, Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 a 17, onde o Senhor Jesus entra em cena para poder aplacar uma situação irreversível aos olhos humanos, que é a morte de Lázaro. Mas no contexto anterior, parece que ele estava inerte. E nós queremos fazer algumas aplicações para o nosso coração nessa noite. Com base nesse texto, bem da verdade, eu quero ler apenas o versículo 21, e aí depois vamos pegar e pensar outros versículos para aplicação no nosso coração. Versículo 21 diz: E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Amados, assim como na história de Jó, esse é um daqueles textos que para nós é muito tranquilo de visualizarmos as aplicações, pois nós já conhecemos o final da história. Porém, é preciso lembrar que Jó não conhecia a história de Jó, assim como Marta e Maria também não conheciam o fim da história delas. Aliás, eles estavam sendo história, fazendo a história. E quando estamos sendo a história, nem sempre quando seguimos imediatamente capturar os aplicativos para as nossas vidas. Mas quando estamos e somos do Senhor, Ele ministra ao nosso coração e nos leva a dimensões que só podemos chegar com Ele e por Ele. E hoje eu quero lhes falar de uma dessas histórias que está aqui registrada na Bíblia Sagrada, que é a história de Marta e Maria diante do moribundo Lázaro, seu irmão tão amado. E aqui vamos encontrar uma situação que talvez seja diferente em nossas vidas do ponto de vista topográfico, mas acontece com frequência na vida cristã com o seu conteúdo. Certamente você já enfrentou alguma dificuldade extrema e ao clamar a Deus e invocá-lo com toda a visceralidade do seu ser, parece que ele permanecia inerte, sem manifestar qualquer ação para resolver o seu problema, ou mesmo para aplacar a sua dor ou coisa dessa natureza. Irmãos, é muito frustrante estar sofrendo diante da aparente inércia ou o completo silêncio de Deus. Parece que é um tempo de sequidão, onde não conseguimos dimensionar o porquê aquilo está acontecendo. Pois ao avaliarmos as nossas vidas, muitas vezes não encontramos brechas ou falhas que teriam nos levado a isso. Assim, ficamos perplexos diante da situação, quase sempre sem saber o que fazer. Foi exatamente o que aconteceu com Marta e Maria, pois elas precisavam que o Senhor fizesse algo naquele momento. E acresça aqui o fato de que essa família desfrutava de um relacionamento de intimidade com Jesus. Eles eram amigos íntimos uns dos outros. E a sua resposta foi simplesmente: espere mais um pouco. Ainda não é o momento para que eu haja na resolução dessa situação. E aqui temos, de cara, um princípio abençoador. Jesus nunca chega atrasado ou adiantado. Ele sempre chega na hora certa, pois Ele sabe qual é o melhor momento para entrar com providência em nossas vidas. Nós vamos voltar ao texto para verificar a dinâmica e a arquitetura desse texto, a fim de aplicarmos em nossas vidas e em nossos corações. Eu quero visualizar com você o porquê em alguns momentos Deus permanece calado ou em silêncio em relação às nossas necessidades e como lidar com essa realidade. E a primeira coisa que salta nos nossos olhos está do versículo 1 ao versículo 3, que é uma emissão de uma solicitação feita pelas duas irmãs, Marta e Maria. O versículo 1 ao 3 diz o seguinte: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e a sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado seus pés com seus cabelos. Seu irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu
amas. Meus irmãos, nós temos aqui, nessa parte do texto, a apresentação dos personagens, mas junto a essa apresentação, nós temos uma petição encharcada de significados, pois elas dizem: Senhor, venha nos ajudar, pois o nosso irmão, a quem tu amas, está enfermo, e aqui nós podemos até acrescentar, prestes a morrer. Esse quadro é cheio de significados, pois elas estão passando por um momento extremamente complicado, cheio de angústias, cheio de incertezas, mas elas procuram ajuda no lugar certo e na pessoa certa, em Jesus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. O caso delas, de fato, era seríssimo. Aliás, qualquer necessidade é séria para quem está passando por elas. Abra um parênteses aqui. Nós somos especialistas em colocar os problemas dos outros em condição de somenos importância, de subdimensionar os problemas alheios e supervalorizar os nossos. Os dos outros sempre são pigmeus, enquanto os nossos são gigantes intransponíveis. Precisamos ter sensibilidade com os problemas alheios, assim como temos com os nossos. Fecha parênteses e volta para o texto aqui em aplicação. O exemplo dessas mulheres é de fato o exemplo de alguém que está diante de uma situação terrível, como de fato o que elas enfrentavam, e agora o texto bíblico, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, vai dizer: venha à fonte certa e peça para a pessoa certa. E o texto diz o seguinte, Jesus dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que se bater, abrir-se-lhe-á. De fato, quando nós vamos no lugar certo, nós recebemos das mãos da pessoa certa o suporte e o cuidado. E elas buscaram na fonte certa e com todas as suas forças. Aliás, é isso que Deus espera de nós, meus irmãos. Sim, Ele sabe o que nós precisamos, mesmo antes de nós verbalizarmos, mas Ele espera que o busquemos em nossas petições, e não só espera, como garante que vai ouvir a nossa oração. Jeremias capítulo 33, versículo 3, vai dizer: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabem. Ele diz aqui, para que lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades, e também lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele diz: lancem sobre mim as suas ansiedades, porque eu, o Senhor, tenho cuidado de vocês. E foi isso que essas duas irmãs fizeram. Mas note, do versículo 4 ao versículo 17, elas obtiveram uma resposta calma e serena por parte de Jesus, pois Jesus não se abateu com aquela notícia e nem tampouco saiu correndo para Betânia a fim de resolver o problema. Ele apenas manda dizer que aquela doença não era para a morte, e sim para a glória do Filho de Deus, ou seja, para que o Filho de Deus fosse glorificado. Certamente, ao receber essa notícia, as irmãs ficaram aflitas, mas permaneceram na espera. O fato é que, passado alguns dias, Jesus diz aos seus discípulos que Lázaro havia morrido, e só então eles vão a Betânia. Quando lá chegam, ele já havia sido sepultado, ele, Lázaro, há 4 dias. Sim, já 4 dias havia morrido. Mas vale ressaltar aqui, irmãos, por trás dessa resposta de Jesus, tem pelo menos 2 fatos importantes. O primeiro deles é que precisamos crer que Deus está sempre com os olhos voltados para nós. Nada foge ao seu olhar atencioso. Salmo capítulo 11, versículo 4 vai dizer o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ele se importa com o seu sofrer, e ele jamais desperdiça uma lágrima sequer que sai ou que rola dos seus olhos. Segundo aspecto é que esperar a resposta de Deus é sempre o caminho mais sábio, pois ele sempre age na hora certa. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando confiamos nele, de fato, ele faz o melhor para nós. Mas, terceiro e último lugar, nós temos aqui diante de nós
essas duas irmãs recebendo a mensagem, e o versículo 18 ao versículo 33, elas recebem a mensagem, mas agora o seu irmão havia morrido, e elas estão com o coração bastante triste. Depois leia em casa o versículo 20, o versículo 21 e o versículo 24, onde vamos perceber uma grande frustração, um espírito derrotista, pois o seu pedido, ou o pedido dessas duas irmãs, não havia sido atendido a tempo hábil. Assim, elas ficaram afixadas no passado, pois elas dizem a Jesus que se ele tivesse chego antes, o irmão não teria morrido. Ou então elas estão afixadas no futuro, porque sabem que na ressurreição do último dia, ele também será ressuscitado, e eles, em tese, se encontrariam, segundo ali a leitura dessas duas irmãs. O que elas não conseguem ver, irmãos, é o viver, de fato, o presente de Deus no hoje. Estão diante daquele que pode renovar as suas forças, os seus ânimos, mas elas não conseguem perceber isso diante dos próprios olhos. Meus irmãos, continuar crendo em Deus, mesmo quando as nossas necessidades aparentemente não são atendidas, é difícil, mas vale a pena continuar esperando no Senhor. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Isaías capítulo 40, versículo 31 vai dizer: os que confiam ou os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sim, meus irmãos, nós precisamos descansar no Senhor. Porém, do versículo 22 ao versículo 27, nós vemos que mesmo diante de toda a dor e sofrimento que as duas estavam enfrentando, mesmo diante dessa situação, mesmo diante dessas coisas, elas não saíram de fato daquilo que elas aguardavam do Senhor. Os planos estavam fora do controle. Elas já não sabiam mais o que fazer, mas elas continuavam crendo e glorificando o nome do Senhor. Davi também mostra essa mesma atitude lá em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 14 ao 23, mesmo diante de toda a dor e sofrimento que ele estava enfrentando, porque o seu filho havia morrido, seu filho com Batseba havia morrido, mas ele continua glorificando a Deus. Irmãos, é aqui que muitos crentes claudicam em sua fé e deixam de experimentar as bênçãos de Deus, pois desistem de adorar a Deus em função do seu sofrimento. É neste momento que muitos deixam de usufruir dos grandes milagres do Senhor. E acredite, Deus nunca falhou em sua vida e nem falhará. Apenas continue crendo e confiando nele, esperando nele. E os versículos 34 ao 44 vai mostrar que elas contemplam o maior milagre vindo do Senhor, que era a ressurreição de Lázaro, o seu irmão. Veja que elas podiam esperar tudo, menos isso. Lázaro estava sepultado há 4 dias, estava em estado de putrefação, isto é, já cheirava mal, mas Jesus sempre nos surpreende. Ele chama Lázaro e o ressuscita. Amados, Deus tem para nós sempre o improvável, o impossível. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 vai dizer: coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem subiram ao coração do homem, são as que o Deus Todo-Poderoso tem preparado para aqueles que o amam. Também Efésios capítulo 3, versículo 20 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que nele opera. Meus irmãos, é dessa maneira que o nosso Deus age em nossas vidas, quando permanecemos firmes nele. Continuemos crendo e confiando nele. Ele tem interesse em você e na sua situação. Talvez hoje à noite você esteja vivendo uma situação insolúvel aos olhos humanos, mas creia, Ele pode te ajudar, Ele pode te abençoar. Venha a Ele pela fé, creia nele e o mais Ele fará. Pratique isso na sua vida e viva melhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até amanhã nesse mesmo lugar e nesse mesmo horário. Deus te abençoe.